Sandra, bem rapidamente, eu entendo que você serviu aos encostos no passado. Sim, senhor. Eu aprendi que a gente não... tudo que eles mandavam, a gente tinha que fazer. Tinha que obedecer. E teve uma vez que uma entidade, ela pediu todas as frutas que tinha no Brasil. Todos os tipos de frutas? Tipos de frutas. Um de cada? Um de cada. Nós gastamos horrores, assim, para fazer isso. Foram em vários lugares comprando todos os tipos de fruta? Sim. A maioria no mercado municipal, que é onde tinha a maioria dos tipos de fruta. Fomos fazer o trabalho. Quando nós terminamos de fazer o trabalho, que nós fomos para a Gira de Santo, que se diz, antes, a hora que eu estava saindo, que nós fizemos o trabalho sair, eu e ela caímos numa pedra de ponta. Chegamos na Gira de Santo, ela manifestou com a entidade, e aí eu sempre fui muito ousada. E aí eu fui perguntar para ele, eu acabei de fazer o trabalho que o senhor me pediu, e nós caímos? Aí ele falou, faltou 3 frutas. Isso é para quando eu pedir, você obedecer da forma que eu falo. Quer dizer, porque faltaram... Você se lembra quantas frutas vocês levaram? Bispo, deveria ser mais ou menos umas 150 frutas. Que isso? Aí eu me casei, e com 3 meses de casado, o meu esposo disse que iria me largar. Eu já casei grávida na época, e com 8 meses de gestação, ele me bateu, enfim. Eu vivia numa miséria terrível. Terrível, para você ter uma ideia, minha sogra e minha mãe me davam um saquinho de leite, na época era saquinho, eu misturava meio de leite, meio de água, com farinha, para eu conseguir dar para minhas filhas durante 2 dias, com depressão, com síndrome do pânico, porque eu fazia dele o meu Deus, vamos dizer assim. Fui para a igreja com a mente completamente cauterizada, então, que os bispos eram ladrões, que os pastores só queriam roubar. Para você ter uma ideia, eu entrei sem carteira. Eu não tinha 10 centavos para comprar um pão, mas eu fui sem carteira. Eu fiquei 14 anos dentro da igreja e com a minha vida parada. Por quê? Porque eu tinha um orgulho. Eu não tinha nada, absolutamente nada, mas eu tinha um orgulho. Não, eu não vou fazer exatamente como os pastores estão falando, porque não é bem assim. E eu tive sinais de Deus, sinais de que Deus realmente existia, mas eu tinha ainda, vamos dizer, o pé atrás. Até que eu tive mais problemas no meu casamento, com as minhas filhas, enfim, e o meu marido chegou a falecer. Então eu tinha 2 filhas pequenas, e como que eu ia viver? E aí eu disse para Deus que daquele instante eu ia decidir obedecer em tudo. Independente de qualquer situação, eu ia obedecer a Deus. Aí eu fiz o meu primeiro sacrifício de verdade. E aí Deus me pediu algo que era até engraçado, mas Deus me pediu um sofá. E aí eu vendi. Na época o sofá valia aproximadamente uns R$2.000, R$2.500. E aí eu fiz o sacrifício e pedi o Espírito Santo. Foi a primeira coisa que eu fiz. E aí numa vigília, uma mini vigília, que o pastor fez, eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu até brinco que eu falo que figurinha repetida não completa álbum. Então, sacrifício repetido não chama a atenção de Deus. Legal. Dá para escrever isso aí. Legal. Interessante, realmente. Que não chama... Figurinha repetida não completa álbum. E sacrifício repetido quer dizer aquelas mesmas coisas que você sempre faz, que não deu resultado. Não chama atenção de Deus. Não vai chamar atenção, exatamente. E aí o que eu fiz? E aí, desse primeiro sacrifício para até hoje, nunca o meu sacrifício foi menor. Sempre é mais. Sempre é mais. Então, hoje a sua vida como é que está? O que Deus fez na sua vida quando você aprendeu a obedecer, honrar o altar, colocar Ele em primeiro lugar? Eu conquistei meu casamento, que ele também, eu havia conhecido ele há 12 anos atrás. Trouxe ele para a igreja, que ele é fruto de uma fogueira santa. Aí Deus acrescentou o que estava faltando na sua vida, desde a morte do seu marido, que era a sua vida amorosa. Sim, senhor. Então, para resumir agora, você sabe o que é errar no altar, fazer do seu jeito, né? Você fez fogueiras santas, dando boas ofertas, sim, não sacrifícios. Sempre pensando assim, não é bem assim. Não é o que o pastor está falando, é o que eu acho. Né? Exatamente. E hoje você sabe o que é o sacrifício. Como é que você ora, como é que você fala com Deus para você saber exatamente que você está fazendo o que Deus quer? Primeiro porque Deus já pede, né?
bispo, porque quando a gente tem o Espírito Santo, imediatamente ele já fala. Uhum. E o verdadeiro sacrifício é o que dói, é o que mexe com a estrutura. Em fevereiro, março aproximadamente, Deus me deu 150 vezes mais o valor do que eu entreguei no altar. 150 vezes mais? Mais. Como? Caiu do céu? Não, senhor. Deus honrou. Eu vendi, nós vendemos um imóvel e só de lucro deu 150 vezes mais. Amém? Vocês estão entendendo? Sim ou não? E não fiquei a pé, bispo. Hoje eu tenho um carro grande, que ainda minha neta brinca, fala que é o nosso tratorzinho. Completamente diferente do que nós entregamos no altar. Porque o altar não deve nada para ninguém. Deus não fica em débito com ninguém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado. Deus abençoe.